Tudo começa quando no hospital, Matias chega com Adriana e Honório, e então Roberta fala que seu pai está sem memória, e que não está reagindo a nada, e então Regina chega com Constanza e Renata, e fala que Gonçalo vai ficar bem, e mesmo demorando um tempo eles não vão desistir. Matias pede para ver seu pai, e Adriana fala que vai com ele, e então Roberta diz que vai levá-los até o quarto. E nisso Renata fala que eles precisam estar mais otimistas, porque só assim poderão ter forças para passar por isso. Honório diz que a sobrinha tem razão, e então fala que vai levar Constanza até a cafeteria para tomar seu remédio, e Regina diz que vai junto, e então Renata e Jerônimo ficam. Jerônimo fala que admira muito Renata, porque ela é sempre positiva, e ela fala que seu pai dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, e então diz que quer estar sempre positiva, porque só assim poderá lidar com isso, e Jerônimo diz que ela tem toda a razão, e então abraça ela. No quarto, Matias e Adriana estão com Gonçalo, e então ele pede para ficar com seu pai sozinho, e Adriana tenta insistir para ficar, mas Matias pede para ela ir para casa, porque quer ficar com seu pai a noite inteira, e então Adriana fala para ele não esquecer que ela o ama muito, e vai estar com ele sempre, e então sai. Matias fala para seu pai que Josefina separou eles uma vez. E então começa a se lembrar dela falando para ele ir embora viver com sua mãe, e então Matias diz que ela tentou de novo, mas que dessa vez não vai conseguir. Ele lembra de quando Gonçalo disse que foi muito difícil perder muitos anos da vida dele, mas que não queria mais olhar para trás. E então Matias fala que foi muito difícil ficar longe do pai, mas pede para ele agora dar uma oportunidade deles viverem tudo o que perderam. Lá fora, Jerônimo conta para Renata que Lázaro e Karina vão se casar, e que querem a presença deles, mas Renata fala que não pode ir por causa de seu pai. E nisso Roberta chega e fica escutando a conversa dos dois. Jerônimo fala que vai, mas gostaria que ela também fosse, afinal seu pai está fora de perigo, e se algo acontecer eles podem voltar correndo, e então Renata pensa um pouco e fala que ele tem razão, e pergunta se ele tem certeza de que vão voltar caso alguém ligue avisando que aconteceu algo, e Jerônimo garante que sim, então Renata diz que tudo bem, e fala que não sabe o que seria de sua vida sem ele, e começa a dar vários beijinhos em Jerônimo, e Roberta furiosa sai. Augusto recebe uma ligação, e é Roberta dizendo que ele está com sorte, porque Renata e Jerônimo vão para a fazenda no fim de semana, e que essa é a única chance que ele vai ter, e então fala para ele não desperdiçar, e Augusto fala para ela ficar tranquila, porque no dia seguinte vai voltar para o povoado para deixar tudo sob controle, e garante que Renata vai se decidir por deixar Jerônimo para sempre. Enquanto isso, Honório conta para Regina que César tem um tumor incurável no cérebro, e ela fica chocada, e Constanza fala que ela nem imagina o quanto isso está doendo nela. Por outro lado, Adriana recebe César em casa, e ele conta que seu pai foi procurar por ele, mas não abriu a porta, e então Adriana fala que ele não deveria ter feito isso, mas César conta que eles deixaram de se falar há muito tempo, porque seu pai não apoiava que ele queria ser chefe de cozinha. Adriana fala que ele não deveria ficar remoendo isso, e dá o exemplo de Matias e Gonçalo. E César diz que ela tem razão, porque a vida é muito curta, e garante que vai dar uma oportunidade para ele, e Adriana acha ótimo. E nesse meio tempo, o médico da cadeia conversa com o delegado, e fala que jamais imaginou que Álvaro estava mentindo,
porque achou que ele realmente tinha mudado. E então o delegado fala que a responsabilidade é dele, porque deveria estar lá quando o Álvaro despertou do coma, mas infelizmente não foi assim. O médico fala que ele e Jerônimo não tinham autonomia para mandar ele de volta para a cadeia. E então o delegado pergunta se ele imagina onde Álvaro pode estar, e o médico diz que não, e que só sabe que ele queria refazer sua vida com sua esposa. E o delegado diz que ela não sabe nada dele, e que está escondida na Bonita, e diz que tem pressa em encontrá-lo, porque precisa resolver isso de uma vez por todas. E nisso, Álvaro está bebendo no consultório e pensando que Karina não pode se casar com Lázaro de jeito nenhum, e se lembra de quando pediu para falar com ela. Mas Lázaro se meteu dizendo que ela não queria, e Karina dizendo que Lázaro tinha razão, e então fala que prefere ver ela morta do que com outro homem, e furioso quebra a taça que está na mão. No consultório do povoado, a enfermeira de Marina entra e pergunta se ela está chorando, e ela fala que sim, e então a moça fala para ela não ficar assim, e é melhor forçar a Jerônimo ficar com ela. Mas Marina fala que é horrível ficar com alguém que ama outra pessoa. A moça fala que via eles dois juntos, e que Jerônimo sentia sim algo por ela. Mas Marina fala que gostar é diferente de amar, e que vai embora dali porque não pode ficar com tantas lembranças de Jerônimo, e então a moça sai. E Marina fala para seu filho que ele é fruto de muito amor. Na fazenda, Matilde reclama com Carlos porque ele não contou que Marina está grávida. E ele fala que não era da conta dele falar essas coisas, mas Matilde lembra que eles prometeram não ter segredos. Carlos concorda, mas fala que seu amigo confiou isso, e que ele não poderia sair por aí espalhando, e Matilde fala que agora quase todo mundo já sabe. E Carlos diz que Marina vai voltar para o México e isso vai acabar. Matilde fala que deve ser muito difícil ter um filho sozinha, mas Carlos garante que isso não vai acontecer, e que parece até que Matilde não conhece Jerônimo, e ela diz que sabe bem, mas que infelizmente todos saíram perdendo nessa história, principalmente esse bebê que não vai ter o pai todo dia ao seu lado. Por outro lado, Jerônimo está com o padre, que fala que ouviu a versão de Renata, e agora precisa ouvir a dele, e então Jerônimo fala que os dois se amam muito. E pergunta por onde ele quer que comece a contar, e então o padre pede para ele começar pelo início. Jerônimo começa contando que recebeu uma ligação de seu irmão dizendo que iria se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo, e então resolveu ir para o México, mas jamais imaginou que encontraria o amor de sua vida. Ele fala que se apaixonou por Renata de cara, e o padre pergunta se isso aconteceu mesmo sem conhecê-la. E ele garante que sim, dizendo que foi amor à primeira vista. Ele também fala que infelizmente nesse mesmo dia recebeu a notícia que seu irmão morreu, e a partir dali sua cabeça só pensava em vingança. O padre começa a lembrar de sua história. E de quando falou para sua cunhada que sua filha já sabia que ele era seu pai, e que preferia passar a vida inteira na cadeia do que uma noite na cama com ela. Ele conta que a irmã dela fez ele acreditar que ela tinha tirado a própria vida, e infelizmente ele acreditou, e então fala que foi Deus que o salvou. Ele fala que se afundou na bebida, e Jerônimo na vingança, e ele confirma dizendo que fez Renata passar por um inferno por achar que ela era a culpada de tudo. Ele se lembra que jurou que iria se vingar, e que a tal bonita era Renata, e o padre diz graças a Deus tudo já foi esclarecido. Na cafeteria do hospital, Regina fala para Renata que Jerônimo já contou para ela que vai ter um filho com Marina,
e então diz que ela pode contar com a ajuda dela para o que precisar, porque passou o mesmo com seu primeiro marido. Renata pergunta se é normal esse misto de sentimentos que ela está sentindo, e Regina diz que sim, porque é algo que ela não estava esperando, mas garante que Renata pode tirar muito proveito disso. Renata não entende, e Regina fala que ela pode ser a melhor madrasta que esse bebê pode ter e fazer dessa criança muito feliz quando estiver com eles, e Renata diz que ela tem razão, e que vai cuidar muito bem dessa criança. Regina fala que em breve ela também dará filhos a Jerônimo. E Renata fica animada e então as duas combinam de ir ver Gonçalo, porque precisam estar unidas para passar por esse momento. Por outro lado, Jerônimo continua contando para o padre sobre sua história, e então fala que quando recebeu o resultado da necrópsia, se deu conta de que Renata não poderia ser a bonita, e então começou a lutar pelo amor dela e também buscar justiça. E então o padre fala que isso é muito interessante, e que as pessoas cometem muitos pecados em nome do amor. Jerônimo começa a lembrar de quando ainda odiava Renata, mas depois diz que precisou começar a demonstrar o amor que sentia por ela, e depois de muitas idas e vindas, o amor finalmente triunfou. E então o padre deseja que isso aconteça em muitos casamentos por aí. No hospital, Renata e Regina estão com Gonçalo. E então Renata pega um álbum de fotos e fala que vai ajudar ele a recordar algumas coisas, e mostra fotos de Constanza e Honório, e depois se lembra o dia que ele deu a égua dela, e disse que uma princesa não poderia ficar sem um cavalo branco, e então começa a chorar muito dizendo que sabe que ele vai se lembrar, e que está ali para ajudar, e então Regina abraça ela e fala que eles vão conseguir, e Renata agradece por ela estar ali, e diz que Regina é muito amorosa. Na igreja, Jerônimo fala para o padre que ele e Renata decidiram continuar juntos, mesmo ele sabendo que a mãe dela que matou seu irmão, e o padre fala que isso mostra a pureza dos sentimentos dele, e então diz que daqui a uns dias vai entrar em contato para dizer o que decidiu sobre a anulação. Jerônimo fala que ele e Renata já combinaram que se a igreja decidir por continuar com a anulação, eles optaram por se casar de novo, e então o padre diz que tudo bem, e Jerônimo diz que vai deixar o contato da fazenda com a secretária, porque ele e Renata estarão por lá por esses dias e então vai embora. O padre fala com Deus e diz que esse casamento teve muitas turbulências, assim como com ele e Macarena, mas infelizmente a história deles teve outro caminho. E nesse meio tempo, Serena encontra com Roberta em um spa, e fala que jamais imaginou encontrar com ela ali, mas diz que ela é uma egoísta, porque seu pai está no hospital por causa de sua mãe, e nem isso impediu que ela fosse fazer massagem. Roberta fala que ela não sabe de nada do que está acontecendo em sua vida, mas Serena fala que a vida dela está em todos os jornais, e que deve ser horrível para ela saber que sua mãe atirou em seu pai. Mas Roberta fala que Josefina não é sua mãe, porque a roubou quando era pequena de sua verdadeira mãe, que é Regina Soberon, e deixa Serena sem palavras. No centro, César está trabalhando, quando Benjamin chega e diz que foi até a casa dele, e César diz que sabe, mas não quis atender, e então Benjamin se desculpa por não ter apoiado o sonho dele, e por ter ficado por tanto tempo afastado, e então pergunta se César o perdoa. Ele fica surpreso, e diz que tudo bem, e que sentiu a falta dele, e então Benjamin pede para dar um abraço nele, porque quer recordar sempre esse momento, e então César permite, mas fica sem entender a atitude do pai.
Serena fala para Roberta que não entende como ela pode ser filha de Regina, e então Roberta fala que sim, e que pode contar tudo com detalhes para ela, e que elas podem voltar a ser amigas como nos velhos tempos. Mas Serena diz que isso não vai acontecer, porque continua com raiva de tudo que ela fez. E nisso, Diego chega e cumprimenta Serena, e Roberta pergunta se eles estão juntos, e ele diz que sim, e que se arrepende de ter dado ouvidos para ela, e que ela é uma estúpida. Mas Roberta fala que os dois são ridículos, porém Diego fala que eles estão felizes, mas que está na cara que ela está longe de ficar bem com alguém, e então eles vão embora. Na cafeteria do hospital, Adriana fala para Matias que sabe bem que não é momento para falar sobre isso, porque a atenção dele está para Gonçalo, mas diz que tem algo que não pode esperar. Matias quer saber do que ela está falando, e Adriana fala que é sobre César, e que quer ajudar ele nesses últimos dias, e pergunta se Matilde apoia ela para fingir ser namorada dele, assim como ele fez com Roberta, e então Matias não gosta e fala que só fez isso para Renata ser feliz, e Adriana diz que é quase a mesma coisa, mas Matias diz que não, e quer saber o que ela vai fazer se ele não a apoiar, e então Adriana fala que vai devolver o anel de compromisso, e permitir que ele encontre o amor em outra pessoa. Mas garante que o ama e pede por favor para ele apoiar ela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.